Você saiu de Linhares ontem à tarde, foi para o Rio, do Rio pegou um voo para Florianópolis, veio para cá de carro, dormiu em Criciúma, veio para cá de manhã cedo, está conosco aqui, fala, responde, pega a estrada, vai para Florianópolis e tal, muito interessante, veio especificamente para falar conosco aqui, para contar a experiência de Linhares, um case interessante na questão do desenvolvimento. Muito obrigado pela sua presença conosco, prazer tê-lo conosco, José Luiz Fernando Lorenzoni, fala comigo aqui, Luiz Fernando Lorenzoni, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico de Linhares. Muito obrigado, contigo. O desafio é grande, né? Falar aqui em Santa Catarina sobre desenvolvimento econômico, né? O estado de Santa Catarina. Eu não vou falar em qual posição que está, né? Mas com certeza absoluta é um dos 3 mais organizados do país, né? É um dos 3 melhores estados do país. Sua dinâmica econômica é muito forte, né? Moderna, forte. Se discute no estado todo aí as questões da tecnologia, né, desenvolvimento industrial, desenvolvimento agroindustrial, rural. Então, para mim, é um prazer estar aqui para falar para vocês. Vou tentar passar, né, que foi a proposta, um pouco da nossa experiência, né, a nível de propor, né, de executar um pensamento estratégico e depois um plano de ação para fortalecer, para modernizar, para expandir a nossa dinâmica e diversificar a nossa dinâmica econômica. Então, tomara que eu consiga agregar algum valor a essa discussão aqui. Também da nossa estratégia de desenvolvimento lá. Vou passar aqui, dá uma. Pode passar lá? Bom, então tá lá, aspectos econômicos do Estado do Espírito Santo, né, aspectos econômicos da região norte e município de Linhares, pensamento estratégico e desenvolvimento econômico. Pode passar aí. Economia do Espírito Santo, pode passar. Isso é uma foto de Vitória, né, a capital do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem 46 mil quilômetros quadrados aproximadamente, né, 4 milhões de habitantes. A parte da região norte, a região norte do estado está incluída na região da Sudene. Estamos num processo de diversificação econômica, sua economia é muito baseada em commodities, né? Iniciamos nos últimos 10 anos, 10 anos, um processo forte de diversificação econômica. Tem um raio logístico também interessante, né? Porque muitas atividades é considerado o raio logístico para o processo de expansão, modernização. Então, o Estado do Espírito Santo é bem localizado logisticamente, isso favorece um pouco ele também. Aí está a nossa... Eu vou descer, acho que vai ficar melhor para mim. Está a nossa economia, a economia do Estado aí. A economia do Estado do Espírito Santo, ela se baseia em commodities ainda. O forte da nossa economia é commodities. Então nós temos lá a mineração, né? Nós somos um dos maiores complexos de mineração do mundo. São 8 usinas de peletização da Vale do Rio Doce, 4 da Samarco, que está paralisada por aquele problema de Mariana. Nós temos siderurgia, né, ArcelorMittal. Nós temos uma planta lá de laminação a quente, né, bobinas e laminação a quente. Capacidade de 7,5 milhões de toneladas de aço por ano. Temos também celulose, né, que era fibra, agora é o Grupo Suzano. Temos uma grande indústria de celulose lá. Nos últimos 15 anos, começamos a desenvolver forte a cadeia de petróleo e gás. O Espírito Santo hoje é o 3º maior produtor de petróleo do país, o 2º de gás. Temos uma atividade portuária intensa, como Santa Catarina. Temos a retroária de distribuição também muito forte, então é um dos pilares da nossa economia, né, logística. O setor de rochas ornamentais, nós somos o maior produtor de rochas ornamentais do país, o maior exportador de rochas ornamentais do país. A cadeia rochosa do Espírito Santo é que tem maior variação de corpo metro quadrado de rochas ornamentais. Então nós somos o maior exportador.
e o maior processador de granito. O Cital Metal Mecânica está se desenvolvendo, né? Ele era baseado em cima de aço, celulose e siderurgia. Com a entrada da cadeia de petróleo e gás, ele está se especializando mais, ele teve que dar um gap, né, nos seus processos de inovação, porque, e aí, para prestar serviço para essa cadeia, um exemplo, né, não existia vedação aço a aço, né, então a cadeia de petróleo e gás exige isso, e outros serviços que acabaram fazendo com que eles colocassem no seu portfólio novos produtos com novas tecnologias. O setor de fruticultura também é forte, nós somos o maior produtor, a nossa região lá, o maior produtor de café Conilon do país, e a fruticultura nossa é um pouco forte também, e a gente tem uma característica também muito boa, que a gente está no litoral e a 60 quilômetros está na região serrana, com a temperatura em torno de 20 graus. Então, se vocês forem, eu queria passar isso aqui, eu fiz isso, esses quadrinho a quadrinho, porque vocês vejam que a economia do Espírito Santo, ela ainda é baseada em commodities. Commodities, então a gente tem até um discurso do norte do estado, né? Esse não é o discurso do governo, não é do norte, a gente fala, com commodities sim, mas não só com commodities. Porque chega um determinado momento que a commodity ela já não dá mais respostas ao crescimento e ao crescimento da sociedade, e o crescimento da demanda da sociedade. Então aí entra realmente o processo, a necessidade de diversificação da economia. Pode passar. Na infraestrutura, né, o Espírito Santo são 4 aeroportos, né, um no sul, um pequeno aeroporto no sul para receber pequenas aeronaves, tem um aeroporto de Vitória que virou internacional, para cargas internacional também, o aeroporto de Linhares, que está a 120 quilômetros de Vitória, virou um aeroporto nacional, eu acho que inaugura agora em dezembro desse ano, e tem um outro pequeno aeroporto para pequenas aeronaves também no extremo norte do estado. Então está aí os 4, pode passar. Essa é umas fotos da nossa base portuária lá da Grande Vitória, com 3 portênios e tal. Pode passar? Pode passar. Complexo de Tubarão lá, acabei de falar. São os postos que tem lá no estado, na costa. Fala um pouquinho. A questão da cadeia de petróleo e gás é só para... Porque Santa Catarina está também... essa é a picanha, botei isso aí porque Santa Catarina está incluída aí. Essa é a picanha do petróleo nacional, que a Petrobras fala, né? O que ela diz? Acho que Fica tem um formato de picanha. Então eles falam que por que começou ali pelo Espírito Santo, né, que é a pontinha da picanha lá? Porque é mais perto da costa, a profundidade é menor e a camada de sal é menor. Então o custo de produção é menor. Né, mas a grande fronteira, aí tem Espírito Santo e Rio de Janeiro, né, onde está praticamente 80% da atividade de extração de petróleo offshore. Está descendo para São Paulo também tem uma grande jazida de petróleo, né? Santos está em início de produção, e depois a tendência é descer para Santa Catarina. O problema de Santa Catarina todo aqui, descendo para Santa Catarina, a profundidade se eleva muito, a distância da costa se eleva muito, então o custo de operação é maior. Então acho que por isso que fica para a 3ª ou 4ª fase. Então essa vai ser a sequência, o pré-sal ele vai do Espírito Santo a Santa Catarina. É uma atividade de extração de petróleo, para vocês terem ideia, que daqui a pouco Santa Catarina está produzindo também no futuro. Então tem as plataformas, navios aliviadores, o gás, né? Sempre se produz petróleo com gás. O gás já vai de tubulação para as bases de gás. Linhares tem hoje a maior base de gás do país, está no município de Linhares. A questão da logística também é importante. Nós temos uma malha rodoviária para escoar, para chegar produtos e para escoar, isso é extremamente importante. Santa Catarina também tem isso muito bem organizado. Tem uma estrada de ferro que chega na divisa da região norte, na divisa de Aracruz com Linhares, a estrada de ferro Vitória Minas, que traz minério e grãos, basicamente minério de Minas para a fabricação de pellets para exportação e minério para a fabricação de aço e grãos para exportação também.
Eu falei aqui um pouco da infraestrutura de Vitória, agora, assim, o que é importante, né, discutir de infraestrutura? O Brasil, todo mundo sabe, né, quero fazer crítica aqui não, mas tem 30 anos que a gente não investe em infraestrutura. O mundo não parou 30 anos, né? Tem muita gente, né, num caminho mais rápido do que o nosso. Então a gente precisa realmente aí, parar para pensar estrategicamente a infraestrutura. A China, eu tive na China, tive na Índia, tive na Europa, tive nos Estados Unidos. A China, ela começou, fiquei alguns dias, né, na China estudando o processo de competitividade deles. Tudo começou na China com infraestrutura, gestão da cadeia de suprimentos e educação. Educação em tempo integral, pronto, eles botaram todo mundo em tempo integral na escola. Infraestrutura, porto, aeroporto, rodovia e ferrovia. Investiram pesado nisso. E gestão da cadeia de suprimentos, desburocratização, que eu tinha esquecido, então é infraestrutura, desburocratização, né? A gente precisa caminhar para o nosso processo de desburocratização. O empresário brasileiro, ele gasta no mínimo 50% do seu tempo, né, em burocracia. Os outros 50%, ou sei lá, eu acho que ele gasta 60% em burocracia, e os outros 40% ele vai pensar em um modelo de gestão melhor para a empresa dele, ele vai pensar numa estratégia de aprimorar suas relações com o mercado, ele vai pensar numa estratégia de gestão da cadeia de suprimentos, né, aí ele vai trabalhar um modelo, trabalhar sua equipe, né, desenvolvimento de recursos humanos. Então, olha só, olha como é que nós estamos investidos, né? Uma burocracia sem limites no país, isso ninguém suporta mais, e a gente precisa atacar, além da questão da infraestrutura, a questão da burocracia. Então, na China, a China realmente, o processo burocrático é bem menor do que o Brasil, e o empresário lá, que ele gasta o tempo dele todo pensando em como ele vai comprar insumo melhor, como ele vai processar melhor o insumo, né, e como ele vai vender. E aqui o empresário brasileiro fica emperrado num monte de discussão burocrática, que isso realmente é fator, diminui a nossa competitividade com certeza absoluta. E a questão da infraestrutura, nós já estamos atrasados, né? E a gente precisava, eu acho que não é uma questão de Estado, mas é uma questão nacional, juntar todo mundo aí e fazer com que o governo priorize os investimentos em estrutura. Eu acho que, pelo que eu tenho visto e acompanhado, esse governo parece que está nesse caminho. Tomara que continue. Falar de Linhares um pouco aí. Então é importante, fator de infraestrutura é importante fator de competitividade, né? Tanto a nível interno quanto a nível externo. E a gente, geralmente no Brasil, a gente está pensando muito em como produzir e vender internamente, né, bens de capitais. A gente tem que começar a criar um ambiente econômico produtivo, competitivo, né, inovador, né, sustentável, claro, né, diversificado, onde aflore novos conhecimentos e que a gente, que gere emprego, que gere renda e que a gente possa estar participando do mercado nacional e internacional. Eu acho que a gente não vai chegar muito longe só pensando em mercado nacional, não. Nós temos que trabalhar o nosso ambiente pensando no mercado internacional, mercado externo. É uma foto de Linhares. Linhares é um município com 180 mil habitantes, 175 mil, 180 mil habitantes, cortado pelo Rio Doce, né? Que teve aquele problema de Mariana, acabou afetando um pouquinho o Rio Doce, mas Linhares são 8 lagoas, né? A maior lagoa em volume de água doce, né? Só água doce, está no município de Linhares, e tem várias lagoas, são 8, né? A foto da cidade, tem lagoas internamente na cidade. A lagoa, nossa lagoa, a Lagoa de Paraná. A gente está no aquífero também do Guarani, né? Então a gente tem o subsolo com uma quantidade de água muito grande. Eu falei um pouco da economia do Espírito Santo para vocês terem uma ideia, né, de como a base econômica do Estado estava centrada em commodities. Vou falar um pouquinho. Aí nos últimos 15 anos foi feito um trabalho, né, para o processo de diversificação. Nem foi assim estrategicamente de Estado, né, para mudar a dinâmica do Estado, mas foi para mudar a dinâmica econômica de uma região, a região norte, que estava muito centrada em agricultura, né? Muito centrada. Vou mostrar para vocês, a agricultura é extremamente importante, não pode ficar sem ela.
mas chega um determinado momento que ela não consegue também atender todas as demandas, né? Então a gente tem que iniciar um processo de agregar valor, né, à dinâmica econômica, para que a região possa gerar emprego, possa gerar renda e possa dar respostas mais rápidas às demandas da sociedade. Pensamento estratégico, aí eu vou falar da nossa formulação lá, né? Nós não fomos buscar conhecimento, né? Conversamos com grandes pensadores mundiais, conversamos com grandes pensadores nacionais, né? Grandes pensadores estaduais. Só que o nosso modelo de pensamento estratégico, eu boto pensamento estratégico na frente de planejamento estratégico, que é mais importante é pensar estrategicamente correto. Então, o nosso modelo de pensamento estratégico é um modelo simples, objetivo, mas de muito conteúdo e conhecimento. Então, simples, objetivo de muito conteúdo e conhecimento. Vou falar um pouquinho, eu já falei aí que a gente atacou lá, né, a desburocratização. Nós fomos fortes para o fortalecimento das empresas locais, fomos fortes também na questão da infraestrutura. Nós botamos nosso modelo lá de infraestrutura, porto, rodovia, aeroporto. Isso para a gente é fundamental. Então nós trabalhamos, o aeroporto nosso virou nacional, está finalizando as obras, vai ser para cargas gerais também o aeroporto. Estamos iniciando, foi iniciado aí um porto privado, né? Está se iniciando aí as obras de um porto privado a 50 km lineares para um calado de 14 metros. Além do complexo que a gente tem, porque o complexo que o Brasil tem de porto, né, como não foram feitos investimentos razoáveis nos últimos anos, daqui a 10, 15 anos eles já não recebem os navios que estão trafegando com linhas internacionais de carga. Porque cada dia que passa o navio, depois da expansão no canal de Panamá, os navios, né, ampliaram os seus tamanhos. Então, nós vamos ter problema de entrada nos portos por causa do calado e manobra também, em áreas de manobra. Então, o Brasil não foi um espírito, não, o Brasil precisa pensar nisso e urgente, né? Não dá mais tempo de ficar, não dá tempo nem de pensar, já tem que começar a executar alguma coisa nesse sentido. Então, infraestrutura, aí a matriz, eu falei da questão portuária, rodoviária e ferroviária, né, incluindo aeroporto, isso é importante. E vem a questão da matriz, da infraestrutura, tem a matriz energética também. Nós temos que cuidar da matriz energética. Você não tem expansão sem ter energia suficiente. E aí entra gás, energia alternativa. Nós fomos lá para o gás, né? Estamos trabalhando a questão do gás. Muitas empresas usam nos seus processos produtivos o gás como matriz energética. Então isso é extremamente importante para a atração de investimento também, para a diversificação. Gestão da cadeia de suprimentos. Uma coisa que não se discute no Brasil, né? O setor agrícola no Brasil é perfeito, os empresários discutem, estão bem alinhados em suprimentos, como fazer a gestão de suprimentos no modo geral. Então, o setor agrícola está resolvido, mas quando você entra para o setor industrial, né? O Brasil não discute suprimentos, então é uma coisa que a gente precisava colocar na pauta de pensar estrategicamente. A gestão da cadeia de suprimentos do setor industrial. Quando eu falo gestão da cadeia de suprimentos do setor industrial, é o seguinte: uma empresa tem que ter insumos, né? E tem que ter, o insumo ele tem que ser barato, e ele tem que estar sob controle. A gente não pode ter tudo na mão dos outros, né? Porque se a gente tem tudo na mão dos outros, tem caso do Brasil que tem setores que têm insumos na mão de concorrentes internacionais. E o cara vai asfixiando ele devagarinho, quando ele vê, já morreu. Então, o Brasil precisa botar na pauta de pensar estrategicamente a questão da gestão da cadeia de suprimentos. E o nosso pensamento estratégico da nossa região considerou muito forte suprimentos. E eu vou explicar isso um pouquinho mais na frente. Educação em tempo integral, que a gente está tentando lá a todo custo, né? A atração de investimento, eu vou falar um pouco também da nossa estratégia, nosso modelo, que é simples, né? E o fortalecimento das relações com os mercados. A gente costuma falar lá que pensamento estratégico não acontece por acaso, né? Ele tem que ser pensado estrategicamente, aí tem que ter conteúdo, o mesmo conhecimento no pensamento estratégico. Após o processo, o processo de pensar estrategicamente a região, o que se quer realmente, não é só o que se quer. A gente quer coisa que a gente não vai conseguir, então você tira.
Então, o que se quer, o que é possível, né? O que a gente pode ser bom. O que a gente pode ser bom? E aí a gente construir aquilo ali. Feito isso, é lógico que vem um pequeno planejamento, né, de ações, e a gente costuma falar que desenvolvimento econômico não acontece por acaso, porque para cada ação que você executa, surgem duas ou três ações em relação àquela que você executou. Então, jamais desenvolvimento econômico é um movimento pacífico. Não acontece por acaso. Ele tem que ser induzido, ele tem que ser pensado estrategicamente, ele tem que ser induzido o tempo todo. É o tempo todo. Tem que dormir com ele e acordar com ele na cabeça. Pode passar. Então, a gente fala, vantagens comparativas não são destino, a gente pensa muito nisso lá. Se a gente não aproveitar as potencialidades que a gente tem, né, vem outros de outras regiões, de outros países, aproveitam aquilo que a gente tem e acabam ganhando em cima de oportunidade que é nossa. Né, por isso que a gente tem que pensar o tempo todo no que a gente pode ser bom, o que a gente pode transformar, o que a gente pode agregar, o que a gente pode, né, fazer acontecer, porque senão vem outro e toma. Você não vai nem perceber, mas era uma oportunidade da região. Pode passar. Os movimentos, é sempre bom ter, acho que o prefeito de Turvo falou aqui no início, é sempre bom ter alinhamento, todo mundo trabalhando numa direção, né? Então, movimentos municipais, estaduais e nacionais, né, na mesma direção, isso é um dos fatores fundamentais. Isso aqui eu acabei falando antecipadamente, né? Não tinha falado da desoneração da produção, falei de falta de investimento em infraestrutura, falei da burocracia, falei, infraestrutura entra matriz energética e matriz logística, matriz energética, gás, energia e energia alternativa, né? No nosso caso foi fotovoltaica, matriz logística, aeroporto, porto, rodovia e ferrovia, né? Desoneração da produção, acabei esquecendo de falar, é outro problema, né? Nós já estamos com a carga tributária lá em cima. Em nenhum país do mundo, a carga tributária, quando chega no nível do Brasil, realmente estanca a economia e ela tem a tendência de desacelerar. Então, o governo vai ter que pensar numa forma de desonerar a produção, não vai ter saída também, né? Já falei da questão da gestão da cadeia de suprimento, colocar na pauta de pensarmos estrategicamente a gestão da cadeia de suprimentos do setor industrial, para quem é agrícola e quem quer diversificar o seu ambiente ao longo do tempo, né? Isso aí é fundamental, para saber o que vocês podem ser melhor, né? Pensar nas relações com o mercado, mas também na gestão da cadeia de suprimentos, como é que isso acontece para esses segmentos que vocês escolheram. Investimento em educação e investimento em ciência e tecnologia. Também é importante você ter, né, mecanismos financeiros e fiscais, né, como suporte. Nós invertemos no Brasil, nós colocamos no Brasil mecanismos financeiros e fiscais como o mais importante, não é. O mais importante é o que nós falamos aqui atrás. Mecanismos financeiros e fiscais é importante, mas é como se fosse um remédio de pressão. Descarrilhou, precisa de mais recursos ou não, precisa reduzir a carga tributária ou não. Então, é um remédio, né, para atenuar alguns momentos, mas é extremamente importante, né, isso tem que se discutir, a questão tributária com o governo do Estado. O governo realmente tem que dar incentivos, né, dentro da possibilidade dele, mas o que ele puder dar de incentivos para a produção é muito bom. A gente acredita que a melhoria da qualidade de vida, ela vem através da produção. Produção, lógico, com responsabilidade, né, um ambiente competitivo, produtivo, inovador, como nós já falamos. Então é importante incentivar, e o governo tem que ter a sua parcela de contribuição. Quando eu falei da simplicidade de pensamento estratégico do nosso modelo, eu estou falando que a gente foi buscar informações, né, nós conhecemos a nossa região, a gente pensou um pouco no que a gente poderia ser bom, quais os segmentos que a gente podia trazer, né, para agregar valor à nossa economia, à nossa dinâmica econômica. E aí nós fomos discutir isso com alguns pensadores mundiais e criamos uma metodologia de reposicionamento estratégico e é em cima das questões intrínsecas e não intrínsecas. Essa metodologia é nossa, não tem em livro não. Então as questões intrínsecas, nós fomos avaliar o que a gente tinha no nosso ambiente e o que estava sendo bem utilizado. Né? Então a gente não precisava mais interferir, só acompanhar.
o que a gente tinha de oportunidade no nosso ambiente que não estava sendo utilizado. Aí nós colocamos na pauta de pensar estrategicamente aquela oportunidade, como a gente poderia, né, acordar ela. E trabalhamos também as questões não intrínsecas, o que não estava sendo, não tinha no nosso ambiente, mas que poderia ser bom, né, para o nosso ambiente. E aí escolhemos alguns setores de atividades que a gente poderia ser bom, porque a gente tinha uma sinergia em relação com o Estado a nível de suprimentos, né? A gente tinha sinergia com aquele segmento também a nível de relações com o mercado, né? Como colocar, né, de forma melhor, ampliar a sua participação de mercado, mas também se defender de seus concorrentes. Então, analisamos alguns segmentos, escolhemos alguns segmentos dentro desses critérios, né? E fomos trabalhando. Eu vou falar um pouco de Linhares. Então, 90% do que eu vou apresentar aqui, para não errar, vou falar 80%, aconteceu nos últimos 10 anos, no processo de diversificação dos últimos 10 anos. Então, a nossa base econômica da região norte do estado é álcool, né? Álcool, tem duas indústrias de álcool, açúcar. Podia voltar aí, né? Álcool, açúcar, né? Temos o setor metal mecânico, setor de rochas ornamentais, né? Então nós temos lá o Com, a Lasa, a Itatiaia, a Perfilados Rio Doce, a Imetame, a Bertolini, tem um pequeno módulo poveleiro, a Oxford. Desse quadro aqui é a Placas do Brasil com MDF. Nos últimos 5 anos, essa empresa aqui, dentro desse processo de diversificação, MDF, a Itatiaia com móveis de aço, armários e fogões cooktops, etc. A Oxford é a maior planta de porcelana de mesa das Américas, está implantada lá com a gente, inaugurou tem 2 anos. Né? E a Bertolini, também do Sul. Né? Ó, eu estou falando, essa aqui não é do Sul, são empresários nacionais, empresários lá da região, mas a Bertolini é do Sul, a Itatiaia é do Sul, a Oxford é do Sul. A Oxford é porcelana de mesa, a Itatiaia é estrutura metálica, porta-pallets, né? Para armazenagem, e a Itatiaia eu já falei. Eu acho que volta duas. Volta mais uma. Então, além daquelas lá, acho que aqui tinha passado, nós temos lá junto a Leão Coca-Cola, né, que já tem um pouquinho de tempo, já tem mais ou menos uns 12 anos mais ou menos. Nós temos uma base de gás lá de Cacimbas, a VEG está lá há 10 anos, a VEG fabricando motores de meio a 4,5 HPs, está num processo de expansão forte lá. A gente tem a Brametal, né? Brametal, ó, VEG também é do Sul, né? A Brametal do empresário Ricardo Brandão, que eu acho que foi um dos percussores de lá, né? Eu acho que um dos primeiros que descobriu aquela região como uma nova fronteira. Então, instalou lá a sua Imetame, a sua empresa, tem crescido, né? Hoje está gerando mais, próximo de 800 empregos. Uma grande empresa, ela é produção de estrutura metálica de grande porte para transmissão de energia alternativa, eólica, fotovoltaica, etc. Nós temos também uma indústria de frangos, né, embalagens. A Agrale também está lá nos últimos 4 anos, está dentro desse processo de diversificação, produzindo chassis para Marco Polo. Marco Polo escolheu o Espírito Santo, hoje a maior planta delas, Marco Polo está em 8 países no mundo. Colocou na nossa região lá uma planta que está fabricando o Volário, o veículo 5 e o ônibus urbano. Né? Isso aqui, eu queria dizer para vocês que o processo de diversificação econômica não é lá em Caxias do Sul tirar uma empresa para levar para o Espírito Santo, nada disso não. O que vocês precisam observar também, que nós observamos na discussão com os principais pensadores nacionais e internacionais, é que não existe crise para investimento. Toda empresa, todo segmento tem os seus períodos de investimento. Né? E elas chegam, por exemplo, e várias empresas de vários segmentos estão nos seus processos de expansão e modernização, escolhendo outras regiões para expandir seus negócios. É nesse processo que tem que se entrar.
né? Então, por exemplo, caso da Marco Polo, nós disputamos com Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e o Ceará. Nós fomos o último a entrar nesse processo, né? Mas entramos e acabamos conquistando. Então, não é o Espírito Santo, a gente lá, quando chega, quando o empresário, quando começa até a falar, vamos relocalizar, a gente já não é o nosso negócio. Nosso negócio é o seguinte: você tem uma planta industrial, você vai querer expandir para outras regiões, né? Vai expandir seus mercados, né? E vai ampliar, vai inclusive fortalecer o que você tem na sua origem. Nós estamos aí para discutir o nosso ambiente e disputar com os outros estados. Então, em todos os casos foi mais ou menos isso. Nós botar aí 80% dos casos foi isso que eu estou falando. Fazendo analogia com os produtos, com aquelas empresas, né? A gente tem... Não, volta aqui. Então, tem lá petróleo, em terra também a gente tem, gás, motores, estrutura metálica de grande porte, a Brametal fabricando estrutura metálica também de grande porte para transmissão de energia, energia elétrica, estrutura metálica também para energia fotovoltaica e para eólica, suporte para eólica. Temos uma área de móveis lá, a do coco está lá, Coca-Cola Leão está fabricando os produtos de suco lá. Temos indústria de polpa de fruta, embalagem, frango, granito, álcool e açúcar. E aí o veículo 5 da Marco Polo, que está aí nos últimos 3 anos, inaugurou lá, a Agrare. A Marco Polo fabricando ônibus lá também. Placas do Brasil fabricando NDF e a Oxford fabricando cerâmica de mesa. Esse, se a gente colocar aqui a Bertolini, a expansão da VEG, a Marco Polo, a Agrária, Placas do Brasil, Oxford, foi tudo nos últimos 5 anos. Tudo em cima de um pensamento estratégico simples, né, objetivo e de muito conteúdo e conhecimento. Nossa agricultura, aí que está. Aquilo nós trabalhamos nos últimos 10 anos, por quê? A agricultura, por exemplo, de Linhares, era toda baseada em produtos. A economia de Linhares era toda baseada em produtos agrícolas. Todos. Era o quê? Café, né? Aí quando eu falo aqui, questão de avaliação intrínseca, que não está sendo percebida e que a gente tem uma oportunidade grande. Por exemplo, nós somos o maior produtor de café Conilon do país. Então, a nossa região produz 15 milhões de sacas de café. Nós não tínhamos nenhuma empresa considerável de torrefação de café e nem de fabricação de café solúvel. Aí eu estou falando, olha só, uma questão intrínseca nossa. Nós produzimos café, né? Ele estava aproveitando a questão agrícola. O que poderia sair daquilo ali, já que nós somos um grande produtor de café? Aí fomos estudar torrefação. Aí chegamos numa coisa que a gente nem imaginava, café solúvel. Aí fomos discutir com as empresas, porque café solúvel, uma boa parte é Conilon. Aí fomos discutir com os empreendedores. Hoje, e estou falando de discutir de 5 anos para cá, 6. Hoje nós já estamos em implantação, uma das maiores plantas de café solúvel do país, né, de um grupo do Paraná, né, que é o maior exportador de café solúvel do país. É isso que eu falo, isso estava adormecido, estava dormindo uma oportunidade dessa. Então nós chamamos para conversar, explicamos aqui, mostramos o nosso ambiente, nós somos o maior produtor, criamos algumas alternativas para eles, né, se adequarem à nossa proposta, né, de eles produzirem lá, e acabamos tendo sucesso. Eles foram lá, inclusive adquiriram o terreno, nós oferecemos a eles o terreno, porque eu acho que o Estado, né, não pode jogar tudo nas costas do empresário também, não. Nós oferecemos terreno para eles, e eles não aceitaram. Eles falaram assim, não, nós vamos comprar. O ambiente de vocês é tão bom, nós temos uma oportunidade boa, nós vamos comprar. Compraram e já estão em início de implantação, um projeto de 60 milhões de dólares. Eu estou mostrando isso aqui para vocês verem, estava dormido isso há anos. Quantos anos nós somos grande produtor de café? Né? E agora, aí o que aconteceu? Aí veio uma mundial, percebeu o movimento da principal concorrente deles e já foi para lá querendo se instalar também. E aí uma coisa vai puxando a outra. Nós somos o maior exportador de mamão papaya, por isso que nós brigamos também pelo aeroporto de cargas lá em Linhares, porque mamão é perecível, né? E o mercado maior é o internacional. Né? Então, olha só, você tem que ir juntando força, né, para ir viabilizando o setor privado. Pimenta do Rei, nós temos um grande produtor, eucalipto, coco, macadâmia, né, cacau, pouquinho de gado e fruticultura nós somos fortes.
A base era essa. Não tinha nem fruticultura. Fruticultura entrou recente, macadâmia também. A base era café e pimenta do reino. Depois entrou mamão, né? Era cacau primeiro, depois passou para café. Depois cacau, café, pimenta do reino. Depois entrou mamão, né? Depois entrou a macadâmia, aí depois a fruticultura. Mas macadâmia e fruticultura nos últimos 10 anos, mais ou menos. Então a gente era predominantemente agrícola. E aí nós sentimos a necessidade nos últimos 15 anos de correr, porque, como eu falei, a agricultura é extremamente importante, ela está ali, ela dá resultado, gera emprego, gera renda, é fundamental, mas nós não podemos jogar toda a responsabilidade em cima da agricultura. Então, em determinado momento, a gente precisa pensar estrategicamente uma forma de diversificar a economia, agregar valor a ela, e para ir gerando mais oportunidades, né, gerando renda, gerando, né, conhecimento, como é que nós falamos. Pode passar. Essa infraestrutura de Linhares lá, a gente tem nós fizemos isso, né, nos últimos também, estou falando de 10 anos para cá, ó, infraestrutura de polos empresariais, a gente não fala em polos industriais, polos empresariais fechado e aberto, né, o aeroporto, nós temos, fortalecemos o gás, fortalecendo a nossa energia, né, trabalhamos na área da saúde, né, estamos lá, isso é importante, o empresário chegar e ter uma estrutura de saúde boa. Nós estamos com um investimento privado que nós conquistamos de um grupo de médicos e um grupo de investidores, um hospital de 180 leitos que está em construção lá em Linhares também. Um pouquinho na área de hotelaria também, fizemos alguns investimentos importantes. Para vocês terem uma ideia, que raio logístico, você tem que pensar no raio logístico de Criciúma. Bota um ponto em Criciúma e você faz um raio de 1.250 quilômetros. Né? Aí começa a pensar, porque uma parte da indústria, o raio logístico vai até 1.200 quilômetros. Tem umas que vão mais, mas é importante você saber que tipo de indústria é competitiva dentro desse raio, para vocês começarem a trabalhar o processo de escolha do que vocês vão querer. Pode passar. Aqui são algumas distâncias, né, eu não vou. Pode passar aí, a gente coloca entre Linhares e o Brasil. Né, eu falei um pouquinho que é importante a questão dos mecanismos financeiros e fiscais também, né, trabalhar a questão tributária junto com o Estado para alguns investimentos. Pode passar. Bom, resumidamente, é isso, né, que nós estamos fazendo lá. Procuramos aí realmente agregar valor à dinâmica econômica que a gente tinha, pensando de forma estratégica. É lógico que nós vamos buscar conhecimento, tem que buscar conhecimento, tem que buscar outras ações que deram resultado a nível, não só a nível nacional, né, a nível internacional também. Fazer a relação, é muito importante você ter conhecimento profundo do que tem na região. Aqui a MESC, eu sei que ela é extremamente agrícola, né, o que tem na região, o que tem no Estado, a sinergia do que tem na região com o Estado, né, não só o que tem, mas também o que pode ter, né. Olha, quando eu falei, eu acabei tirando algumas transparências ali, porque nós estamos num processo ali de ampliação mais forte, né? Eu não falei na linha branca, né? A Randon se instalou lá agora, estamos trabalhando a construção civil, que nós escolhemos alguns municípios, nós escolhemos alguns segmentos, pensamos estrategicamente, escolhemos um segmento. Quais foram? Caminhões, ônibus. Eu falei do café, né? Mas caminhões e ônibus também. Por quê? Nós temos laminação a quente. 50% dos insumos de caminhões e ônibus está na laminação a quente. Então, se você tem um insumo próximo, né, e que não vai faltar, é extremamente importante. Quando você coloca, se encaixa a questão do insumo, e encaixa a questão das relações com o mercado, o empresário ele vem fazer investimento na sua região, vem expandir os seus processos. Em vez de ir para a Bahia, Pernambuco, ele acaba ficando numa região mais... Falando que Bahia e Pernambuco são importantes, são. Mas, por exemplo, como eu falei, se a gente não atentar, outros acabam se beneficiando de oportunidades que intrinsecamente seriam nossas. Por exemplo, nesse segmento nós somos mais competitivos que eles.
E era fácil eles levarem para lá, porque a gente não estava acordado para ver que a gente era bom naquilo. Nós não tínhamos parado para pensar que a gente era bom, então a gente não disputava. Então, assim, são vários segmentos, eles são melhores que a gente, né? E a gente respeita isso e sai, porque aquilo a gente não vai, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, tá aí, o nosso case foi esse, nós éramos uma área agrícola, passamos a trabalhar estrategicamente para diversificar a nossa produção, né? Era necessário isso para a gente, o volume de desemprego estava muito grande, né? O trabalho está dando tão certo lá que hoje, mês de abril, o Estado gerou 2.800 empregos, 2.900, o município de Linhares gerou 50% dos empregos que o Estado gerou. Então, a gente está vendo que a nossa estratégia está no caminho certo. A gente está discutindo, por exemplo, se você tem alguns players aqui nessa região, que são internacionais, por exemplo, a Coca-Cola Leão, lá nós estamos discutindo agora com a presidência da Coca-Cola. Eles têm mais de 600 projetos no mundo. Então, era uma questão intrínseca, era uma oportunidade, o pessoal só enxergava a Coca-Cola. Não enxergava os projetos que a Coca-Cola está trabalhando no mundo em outras atividades também que a gente poderia agregar lá. Então, é isso. Gente, meu muito obrigado. Eu espero poder ter colaborado. Foi a minha intenção aqui, né? Se alguém quiser conhecer o nosso ambiente lá, sinta-se à vontade, estão convidados, ok? Muito obrigado. Obrigado, Luiz Fernando.